Olá, meus amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Eu agradeço muito pela oportunidade que estou tendo de estudar ora o Evangelho segundo o Espiritismo, ora o Livro dos Espíritos. Confesso que eu tenho aprendido muito com as lições que tenho assistido, que tenho acompanhado, que tenho estudado, que tenho realizado, tanto de um livro quanto do outro. Para nossa alegria, hoje veremos algumas questões e algumas respostas de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, capítulo 5º, Lei de Conservação. E hoje vamos ver dentro deste capítulo, dentro deste item, o item 4º, necessário e supérfluo. Questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta. O sensato conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. É uma questão interessante. O que realmente eu preciso? Chico Xavier dizia, por exemplo, que o que ele tinha, uma casa modesta, uma casa simples, um rendimento muito pequenino, para ele era o suficiente, porque como ele não tinha família para cuidar, era o suficiente para a sua manutenção. É uma resposta que está no YouTube, dada a uma pergunta feita por Hebe Camargo e Nair Belo, quando entrevistaram Chico Xavier. Nós estamos contentes com o que temos? Ou estamos sempre, mas me falta, mas o outro tem, eu não tenho, mas eu poderia isso, eu poderia aquilo. Parece que na época dos nossos avós, que não tinha tanto essa coisa de ver o outro, de interagir, não tinha tecnologia para saber o que o outro tinha, o que o outro não tinha, parece que eles viviam de uma forma tão mais feliz do que a gente. A gente está sempre procurando algo para reclamar, mas eu não tenho isso, mas me falta aquilo. Às vezes eu tenho 10 calças no guarda-roupa e estou achando que está faltando calça. Às vezes eu tenho 10 camisetas no guarda-roupa e eu acho que está faltando uma camiseta. Às vezes eu tenho 4 pares de sapato e está me faltando par de sapato. Aquela ilusão também, não é? Principalmente quem trabalha nessas grandes empresas, que são muitas pessoas que entram e saem. Eu não posso repetir roupa. Mas eu tenho que estar mais bem vestido do que a pessoa que está do meu lado. Questão de carro. Eu sou o diretor da empresa, eu sou isso, eu tenho que chegar com um carro importante, imponente. Será que a gente não precisa rever? Será que às vezes a gente não sofre desnecessariamente por ficar colocando rótulos de preciso disso, preciso daquilo? Tem aqueles que descobrem isso intuitivamente. O seu lado espiritual já é suficientemente desenvolvido para lhe dar esta noção. E tem aqueles que a própria vida forjam, as dificuldades forjam, ele cresce com a dificuldade, ele cresce com o não, ele cresce com os problemas que a vida lhe apresentam. Questão 716. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Resposta, sim. Mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Eu me recordo, aos sábados à tarde, às 14h, Chico Xavier tinha uma tarefa extraordinária em Uberaba, na antiga Vila do Pássaro Preto. Hoje, o Parque das Américas, o Ozanã, outros bairros de Uberaba. Mas embaixo de um abacateiro, num sol escaldante, Uberaba é uma cidade extremamente quente, às 14h chegava Chico Xavier. Com seu sorriso, com a sua alegria, com a sua caridade, com o seu bom senso, com o seu equilíbrio, com a sua afetividade mediante aos filhos do Calvário, aqueles que não tinham nada. E quando ele chegava, as pessoas aplaudiam, as pessoas iam diante dele, queriam abraçá-lo, queriam ouvi-lo, queriam pegar simplesmente na sua mão. E numa dessas tardes inesquecíveis, para quem teve a oportunidade de ouvir o Chico comentar o Evangelho abaixo do abacateiro, sob a inspiração de Emmanuel, um dia o Chico disse assim: Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir o pão de cada dia. O homem insaciável não está preocupado com o pão de cada dia.
O homem está preocupado com o recheio. Quanto maior, melhor. E o recheio, meus filhos, é o supérfluo. E às vezes o homem perde a saúde que tem, às vezes o homem perde a oportunidade de estar com a família para ter um carro melhor, para ter uma casa maior. O carro mais novo ou não vai me levar no mesmo lugar. Às vezes temos aquela ilusão de uma casa grande, com tantos quartos, com tantos banheiros, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, os filhos crescem. Daqui a pouco fica eu e o meu marido, eu e a minha esposa naquele casarão, 4, 5, 6 quartos, utilizando apenas um. Então nós temos que repensar. Às vezes sonhamos com a grandeza. Eu preciso ter um relógio que custa tanto. Eu preciso ter um colar que custa tanto, eu preciso ter uma roupa que custa tanto, e a minha saúde vai embora. Eu deixo de aproveitar a família, eu deixo de aproveitar isso, eu vou criando necessidades, eu vou criando manias, eu vou criando vícios, e depois eu tenho que alimentá-los. A vida a gente precisa de tão pouco, a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Lógico que o dinheiro nos traz muitos momentos de prazer, não estamos indo contrário a ele, ele é o que regula a nossa vida em sociedade, mas às vezes nós não mensuramos o que é necessário e o que passa a ser um supérfluo. E a última questão deste item é acompanhada de uma colocação de Kardec. Questão 717. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Como é que faz com os empresários desonestos, com os governantes desonestos, com os comerciantes desonestos, que, a título de ter mais, subjugam o próximo? Como é que a espiritualidade vê isto? Resposta: desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Então, nós não podemos, a título de ganhar mais, desonrarmos o próximo. Nós não podemos, a título de ganhar mais, prejudicarmos o próximo. Nós precisamos viver conforme a lei dos homens. Nós precisamos viver conforme o que a lei divina nos convida. Nós não podemos olhar apenas para o meu lado e sacrificar a outra pessoa que às vezes não tem um outro emprego e se sujeita a ganhar aquilo que ganha, se sujeita a fazer aquilo que faz para ajudar o pai doente, para ajudar a mãe doente ou para cuidar dos filhos em tenra idade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa e estamos indo contrário à lei divina. A partir do momento que um só ganha e o outro não, alguma coisa está errada. Comenta Allan Kardec: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que editaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa no seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não tem de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Então eu não posso, a título de ganhar, a título de enganar, a título de tirar do próximo, ter uma vantagem indébita. Toda vantagem indébita no campo material eu posso não ressarcir perante a lei de Deus, perante a lei divina, perante a lei dos homens, mas não passa impune perante a lei de Deus, não passa impune perante a lei divina. O que nós mais temos na terra são desonestos, e aqui não entra apenas patrão, entra também muito funcionário. Tem muito funcionário desonesto também.
Às vezes a gente fala muito da pessoa, mas é ambos. Onde tem o ser humano, temos que, independente da sua posição, a desonestidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Será que eu não estou apropriando de um tempo que não é meu? Será que eu não estou apropriando de um dinheiro que não é meu? Será que eu não estou apropriando de tarefas que não são minhas? A gente tem que tomar cuidado. Seja numa posição de chefia, seja numa posição de subalternidade. E pôr tudo ao crivo da razão. Tudo que é conversado não sai caro. Sentemos, conversemos, coloquemos as cartas na mesa e juntos não é brigar, não é xingar, não é menosprezar, não é humilhar, mas também, se tem algo a ser resolvido, eu sempre aprendi isso com meu pai. Meu filho, não tenha medo de conversar. Senta e resolve, principalmente quem está na direção de um centro espírita, de uma empresa, de um projeto. Se você não tem boca, você não resolve os problemas. Se você não tem capacidade de sentar e sem humilhar o próximo chegar a uma coisa, talvez ali não seja o seu lugar. Então, esse equilíbrio que a espiritualidade nos pede, ela é muito importante para o trabalho que nós estamos desempenhando na sociedade, perante os compromissos que nós abraçamos. Então, a lei de conservação. Às vezes a gente não conserva o nosso corpo pela ganância. Quero mais, quero mais. Às vezes a pessoa não vê o limite na academia, às vezes a pessoa não vê o limite no trabalho, às vezes a pessoa não vê o limite do repouso. Tem pessoa que exercita muito, tem pessoa que dorme muito, tem pessoas que faz muito isso. Todo excesso é o que ele pede para tomarmos cuidado. Todo excesso. Excesso de rigidez, excesso de amor, excesso disso, excesso daquilo. É o equilíbrio, é a moderação. Eu posso de tudo, desde que eu tenha moderação, desde que eu tenha equilíbrio, desde que eu saiba a hora de parar. Pera lá, se eu continuar, eu vou estar excedendo. E aí é um malefício. Todo excesso é o oposto. Quando eu trabalho com uma máquina acima do que ela pode produzir, ela vai quebrar num tempo menor. Quando eu coloco para carregar o botão de ligar o meu computador com uma força maior, a tendência dele durar menos é gigantesca, porque eu estou colocando uma força desnecessária. No próximo bloco, nós vamos agora para o intervalo, nós vamos ver o item seguinte, privações voluntárias, mortificações. Vamos para o intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo. Então agora nós vamos ver o item 5º, privações voluntárias, mortificações, questão 718. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Então, uma alimentação errada, uma falta de exercício, uma falta de cuidarmos do corpo pode impossibilitar de termos a energia necessária para o trabalho. Criatividade, você precisa estar bem fisicamente. Ir trabalhar, seja num trabalho que você vai ficar sentado ou que você vai ficar numa linha de produção, você precisa estar bem para estar ali. É tudo. Eu tenho percebido que esse capítulo todo, essa parte toda, o foco central é o equilíbrio. Quando eu desequilibro na alimentação, pode vir uma diabetes, pode vir uma hipertensão, pode vir um colesterol, pode vir uma triglicérides, pode vir um aumento de peso. Quando me falta carboidrato, quando me falta potássio, quando me falta cálcio, quando me falta as vitaminas, naturalmente que eu vou também adoecendo. Os extremos levam ao adoecimento. Os extremos. Então hoje nós já temos suficiente inteligência e informação para termos uma vida com a energia suficiente para encararmos o dia de trabalho, o dia de afazeres domésticos, o dia presente.
Questão 719. O homem é censurado por procurar o bem-estar? É errado eu procurar o bem-estar? Resposta. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém, e se não enfraquecer as nossas forças morais, nem as nossas forças físicas. Então eu posso adquirir essa sensação de bem-estar desde que eu não diminua ninguém, no campo profissional, por exemplo, diminua do próximo para que eu ganhe, e desde que eu não abuse também da minha moralidade e não diminua a minha parte física. Tem pessoas que, para ter um corpo perfeito, ele usa anabolizantes, ele usa porcariada, e daqui a pouco ele tem um corpo grande, mas ele pode ter problemas a nível sexual. Quantas pessoas que não vão em academia, que injetam coisas, que passam a ter disfunções sexuais? Não passam a ter aquele corpo belíssimo, mas passam a ter problema nesse órgão, passam a ter problema naquele outro por ter um corpo perfeito, por querer ir contra a própria lei da natureza, começa a usar essas coisas que se vendem até clandestinamente dentro de uma própria academia. E o pior, o instrutor sabe o mal que aquilo faz e incentiva a pessoa a usar. A pessoa sabe o que aquilo está gerando para o seu corpo, mas faz ainda mesmo assim. Então nós percebemos que o bem-estar, desde que seja regido pela moderação, pelo equilíbrio, sem os excessos, não há problema algum. Questão 720. As privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Resposta. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. O importante não é eu me privar, é eu fazer o bem. Se para isso eu vou ter que me privar, por exemplo, de comer alguma coisa para dividir com o próximo, que maravilha, eu já estou ao ponto de dividir o que eu tenho. Eu me recordo de uma história de Chico Xavier, nos idos de 1930, quando ele residia ainda em Pedro Leopoldo, ele jovenzinho, voltando madrugada dentro, depois de uma noite no saudoso Centro Espírita Luiz Gonzaga, nos tempos de Chico Xavier, um cachorro enorme se fez diante dele. E aquele cachorro ladrava muito. E era um cachorro que estava ameaçando partir para cima do Chico. O Chico diz assim, olha meu filho, olha para mim, eu só tenho osso, mas se você me acompanhar, eu vou te dar a carne que eu tenho em casa. E o Chico é de família pobre, e no início do século passado, nós não tínhamos as facilidades que temos hoje de uma geladeira, da conservação. Então, a linguiça, por exemplo, era aqueles varais que ficavam pendurados. Quem já foi na casa dos avós, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ainda vai se recordar deste método. E o Chico chegou, deu toda a carne que tinha. Dava para mais uns 10 dias aquela carne, o Chico deu tudo para o cachorro. No outro dia, uma irmã do Chico perguntou, Chico, nós fomos roubados. O Chico perguntou, por que nós não temos uma carne na despensa? Aí o Chico contou, não, eu prometi para o cachorro que se ele não me mordesse, eu daria toda a carne para ele. Mas Chico, você não podia ter prometido só a linguiça, só isso, só aquilo, você logo foi prometer toda a carne. Pois é, eu fui ser fiel à minha consciência. Essa história nos mostra exatamente a questão do Chico, as privações que nós passamos, as lutas que nós passamos, quantas coisas nós não passamos por falta de equilíbrio, por falta de serenidade e roubando a nossa pouca paz. Então, precisamos estar sempre atentos. E o importante é fazer o bem, sem olhar a quem. Questão 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta: sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O mérito é resistir à tentação,
que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar ao que não tem. Se a privação nada mais for do que um fingimento, será apenas um irrisão. Então ele nos mostra aqui que se não tiver um objetivo útil, não adianta de nada eu me privar. Não adianta de nada quando eu vou me privar de algo somente por mim. Eu vou deixar de comer. Tem pessoas que às vezes têm aqueles regime intermitente, não sei quantas horas sem comer. Olha, podemos fazer? Podemos. Vai trazer benefícios? Se a ciência diz que sim, quem sou eu para dizer o contrário, já que eles têm estudos a respeito disso. Mas será que vale a pena? Aí cada um vai ter que analisar. Agora, a privação que ele nos fala que é útil, por exemplo, é aquela que eu vou às vezes deixar de ter para mim para dar para o próximo. Eu me lembro meu pai contando a história, por exemplo, dele, dos meus tios em São Paulo, uma família muito pobre, e às vezes a minha avó fazia uma sopa de fubá, colocava ovo, partia o ovo em 4. Colocava uma conchinha para cada uma e quando chegava na vez dela não tinha. E aí perguntavam para ela, ô mãe, você não vai comer? Não, meu filho, eu estou sem fome. Na verdade, ela não estava sem fome. É que não ia dar a sopa para todo mundo. Isso é uma privação. Você deixar de ter para você dar para um filho. Você deixar de ter para você dar para uma pessoa que está 2, 3 dias sem comer. Isso é uma privação útil. Isso é uma privação grandiosa. Agora, as privações que às vezes a gente faz, pouco alcance tem porque visa coisas irrisórias, como a própria espiritualidade nos coloca. Questão 721. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? Resposta. Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Então você quer uma mortificação grandiosa? Trabalhe pelo Cristo. Trabalhe pelo próximo. Renuncie um dia da sua semana para estar numa atividade assistencial. Renuncie um dia de estar em casa fazendo seus afazeres domésticos, estando com a família ou fazendo isso, aquilo, para poder estar numa tarefa que vai assistir outras pessoas. Isso é verdadeiramente o sacrifício que Jesus nos ensina. Esse é o convite. É nos sacrificarmos para fazermos da vida das pessoas que estão ao nosso lado uma vida mais justa, uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, uma vida mais serena, uma vida mais compromissada, uma vida mais pautada no verdadeiro trabalho. De resto, olha, vai ter serventia? Vai. Vai trazer benefício? Vai. Vai levar auxílio para as pessoas ao lado? Vai. Mas não vale a pena. Não vai construir nada de edificação no bem, não vai construir nada de grande valia para o próprio candidato. Ele vai perder tempo, ele vai perder energia, ele vai perder a oportunidade e ele poderia estar fazendo tudo isso e muito mais na seara do bem. Ele poderia estar verdadeiramente se renunciando. Eu vou renunciar. Às vezes a gente passa a ter uma alimentação em frangalhos para ter um corpo mais bonito, para ter um corpo desejado, cobiçado. Uma coisa é pela saúde. Olha, eu vou me privar disso para que a minha saúde ganhe. Outra coisa é a pessoa se privar de comer, a pessoa se privar disso e daquilo para ter um corpo esbelto. Então a gente tem que analisar muito o que a gente tem e deixa de ter para não entrarmos no abuso. Agora nós vamos para a última questão de hoje, 722. A abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funda-se na razão? Resposta. Tudo aquilo de que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido,
Mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil, e para dar maior crédito às suas leis apresentaram-nas como provindas de Deus. Então a pergunta de Kardec é a abstenção de certos alimentos. Há coisas, igual por exemplo, ingerir carne animal. Num dia, quando o nosso planeta for um planeta evoluído, já caminhando para a regeneração concretamente, não vamos mais ter necessidade. Mas hoje, a maioria dos encarnados necessitam da proteína animal. E ninguém vai ser mais evoluído ou menos evoluído por comer carne ou deixar de comer. Mais importante do que comer carne é eu ser o melhor filho, é eu ser o melhor pai, é eu ser o melhor funcionário, é eu ser o melhor chefe. Não é o que entra na minha boca que vai me fazer um ser mais evoluído. Como o próprio Jesus disse, é o que sai da minha boca, são as minhas intenções. É o que eu faço do meu dia a dia. Então, no mundo evoluído, nós teremos um comportamento alimentar muito diferente do que temos hoje. Como hoje temos um comportamento alimentar muito diferente do que tínhamos há 2000 anos atrás. Queridos amigos, estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos ilumine, e eu desejo a todos uma semana de muita paz. Até o nosso próximo programa.